Grande Adolfo! E aí, André? É bom ter vocês aqui acompanhando. Aí o Pedrão, tá... Então, a live hoje, né, com a lenda do futebol de mesa aqui de Pernambuco. Ao pessoal aí dos Beto, um abraço. Grande Olino, fazendo parte aí. Esperar aqui o nosso amigo que será entrevistado, o Armandinho. Tá assim, cara, tá ficando branca. Minha barba. Tá igual o clube que eu jogo, né? Então, tô a caráter. Ah, o presidente do Colombo tá aí, ó. Valeu, Marcelo. Grande abraço. Chamar aqui o nosso Armandinho. Pô, essa daqui é a camisa mais bonita que eu tenho. Não tem outra. Chego. Grande Armando. Na área. Então, é um prazer aí estar tendo a oportunidade da gente fazer essa live. Tava precisando. Eu sempre sou a favor de tudo que for para o futebol de mesa. Isso. E aí, a gente sempre mantendo aí a tradição, sempre buscando pessoas que têm história, conteúdo para nos apresentar. E você tem uma legião de fã aí, né? O pessoal fala muito. Antes mesmo de começar a live, quem mandou um recado foi Marcelos do Esporte. Certo. Ele disse: eu não vou poder assistir a live hoje, mas manda um grande abraço para o Armandinho. Ele foi um dos meus professores. Obrigado. Se eu puder ajudar. Entendeu? Então, Temos alguns anos de botoninho para a gente poder fazer alguma coisa, a gente faz. Estou à disposição. Inclusive, eu preparei aqui um material desse tempo todinho, desses quase 50 anos que eu tenho jogando botão, desde que comecei até o momento. Estamos aqui para conversar sobre tudo. ô Armando, para a gente iniciar aqui, você como muitos falam, né, uma lenda viva no futebol aqui no estado de Pernambuco, não só aqui como fora, né? Já com passagens em torneios nacionais e internacionais. Então, para iniciar, continua aí falando um pouco da tua história, como é que você começou. Tem uns boatos que você começou jogando leva-leva, ou foi pernambucana, foi para Três Toques. Como foi isso aí? É o seguinte, eu, no início da juventude, morava em Campo Grande, e naquela época se jogava botão, inclusive muita gente me pergunta porque o nome é chamado jogo de botão, né? Porque na verdade o pessoal jogava com botão mesmo, botão de roupa. Eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, que é um botão de capa, tá vendo? Então isso aí o pessoal começou a jogar, por isso tem aquela música de auto-álbum, jogos de botões sobre a calçada. O pessoal começou a jogar realmente esse tipo de botão em Campo Grande, na minha juventude. Mas eu tinha muita sorte, porque como meu pai era fabricante, meu pai era torneiro mecânico, e tinha uma oficina em casa, ele também gostava de jogar botão, torcedor do América, inclusive, e papai começou a fazer botão para os amigos os adultos dele. Só que ele não jogava essa regra da leva que eu jogava nas esquinas com os colegas. Ele jogava uma regra muito mais difícil, que era aquela bola de borracha, botão pequenininho. Inclusive,
o nome do jogo não era jogo de botão, era jogo de Celotex. Vamos jogar Celotex. O jogo de botão era o que a gente jogava no leva-leva. Lá o jogo era Celotex. Por que Celotex? Porque Celotex era a madeira que se fazia o campo. Então meu pai começou a fazer esses botões para essa turma mais adulta, e eu precocemente comecei a ir levar o time na casa de um, comecei a me entrosar e comecei a jogar assim, vamos dizer, em regras mais oficiais, mais rígidas, que foi a regra pernambucana. Ô, Armando, a tua internet, tu tá longe do roteador? Não, tô não. Entendeu? Porque eu tô ouvindo bem, inclusive. Na minha tá. Eu não sei se o pessoal tá te vendo bem. Eu acho que tua internet tá dando um delay. Vê se tu chega mais perto, não. Não sei. Eu posso tentar trocar, porque eu tenho dois. Aqui eu tenho dois coisas. Vou tentar trocar. Tu tá, tu tá grande peitinho. Ô, Aquino, a internet dele tá normal para vocês aí? E para mim aqui ela tá travando. Vamos chamar ele novamente. Ah, tá. Vamos lá, espera ele voltar aí. Eu acho que ele estava usando. Bem, se eu uso 4G, a minha é horrível. Aqui é melhor a Wi-Fi. A minha internet eu conversei com meu amigo. Bom, ela aqui presta um serviço bem legal. Conecta bem. Vamos ver ele quando voltar. Deixa eu ver se ele já voltou. Tá aqui. Vamos lá. Beleza? Vê se melhorou aí agora. Vê se melhorou. Vê se melhorou agora. Tá, beleza. E quando você for mostrar algum botão, chega mais perto da câmera. Tranquilo. Beleza? Tranquilo. Pronto, então eu vou começar Pode. com o botão de capa. Olha aí, ó. Aquele botão de capa que eu mostrei quando o pessoal começava a jogar botão mesmo. Certo. E depois desse botão, pode continuar aí, fica à vontade. Não, pronto, é esse botão aqui, ó, que eu falei, ó. Tá certo? Que é o botão de capa, quando a gente começava a jogar o leva-leva. Entendi. Entendeu? E aí você depois despertou para qual modalidade? Não, aí eu comecei a jogar só a regra da bola de muito tempo mesmo. Muito tempo mesmo. Mas eu tive, como eu falei, eu tive que sair de Recife, fui trabalhar fora, me formei para trabalhar na Bahia. Quando eu voltei para Recife, foi quando eu conheci a Federação Pernambucana de Futebol de Mesa. E na Federação Pernambucana, meu pai fazia alguns botões para a regra de um toque, que foi Ivan Lima que trouxe aqui para Recife. E na Federação Pernambucana só tinham duas regras oficiais, que era a regra de um toque e a regra de 3 toques. E eu, como fui morar junto do ABB, me associei ao clube, cheguei no domingo lá, o pessoal estava jogando a regra de troca, 3 toques, era um campo grande. E eu, como era botão, eu comecei a jogar a regra de 3 toques. Então eu jogava a regra da bola de borracha e jogava a regra de 3 toques. Joguei os campeonatos pernambucanos, alguns,
durante a década de 80 toda, entendeu? E, inclusive, participei de 2 brasileiros da regra de 3 toques. Em Brasília, tá certo? O pessoal é muito bom também em Manaus. Disputei 2 campeonatos. Tu tem algum registro desses? Tu Não, tem algum registro de no botões campeonato nessa brasileiro época? eu joguei brasileiro em Manaus e em Brasília. Inclusive, essa semana eu vi uma reportagem muito legal de Marcelo Coutinho, lá do Bangu, ele dizendo que o pessoal diz, essa regra é melhor do que outra, essa regra é boa, essa regra é ruim. E isso é complemento, entendeu? Não existe regra boa nem regra ruim. Existe a regra, é que a pessoa gosta e se adapta melhor. Eu joguei a regra de 3 toques, passei para a regra de 12 toques, depois eu direi como foi, mas não existe regra ruim, existe regra que você se adapta mais com o vírus. Entendeu? Tá ouvindo, não? Pronto, então, tô ouvindo. Então você despertou para 3 toques e bola de borracha. Eu entrei 3 toques para jogar federado. Em 3 toques. Comecei a jogar federado em 3 toques, por causa, inclusive, da convivência. Eu morava junto da ABB, todo mundo jogava só 3 toques, só existia 5 clubes na federação, fundaram a federação, em 86, que era Esporte, Santa Cruz, a ABB, o Clube dos Correios e o Clube Geraldão. Esses clubes jogavam as 2 regras, jogavam a regra de 3 toques e jogavam a regra de 1 toque. Só existiam essas 2 regras oficiais em Pernambuco. Ah, entendi. E onde foi que você chegou a trazer a 12 toques? Isso aí, onde é que a 12 toques entrou na tua vida? Pronto, isso aí é muito importante. Pelo seguinte, eu, em 1989, a Federação Pernambucana recebeu um convite da Federação Paulista para mandar indicar botonista para jogar o primeiro campeonato brasileiro da regra paulista, que é a regra modalidade 12 toques. E como eu viajava muito para São Paulo, o coordenador da federação, ele me perguntou, rapaz, você não quer disputar esse campeonato não? Eu disse, não sei a regra como é. Ele disse, não, rapaz, a bolinha é igual, a bola de feltro, redondinho, os botões dá para você jogar com o seu time. Eu digo, tá certo. Aí eu viajei para São Paulo e levei meu time. Não conhecia nada da regra. Mas como eu falei, até no compartilhamento que eu fiz, quem me recepcionou lá, foi me buscar inclusive no aeroporto, foi Antônio Maria Della Torre. E Della Torre, ele é um camarada muito conceituado e um botonista de alto nível em São Paulo, e foi quem escreveu a regra paulista, 12 toques. Ele foi quem escreveu a regra, usando Geraldo Decor, que eu conheci, que foi quem inventou o 12 toques em São Paulo, cheguei a conhecer ele, e ele escrevia a regra. Ele me deu o goleiro para poder jogar o campeonato, entendeu? Então eu fui jogar o primeiro campeonato brasileiro em 89, tá certo? Com o meu time que eu jogava, que é exatamente esse time assim, ó. O time que eu jogava, tá vendo? Que era um time assim. Esse time eu jogava a regra 3 toques. E também joguei 12 toques com goleiro. Inclusive, até eu falei que naquela época não existia categoria adulto, categoria master. Todo mundo era adulto, praticamente. Inclusive, até eu disse Era tudo junto. Uns meninos novos começaram a jogar. Eu conheci Mauro e Miquelin, 2 irmãos, jogando muito bem, e o menino novo. E hoje são consagrados, já foram campeões brasileiros. E foi assim que eu voltei para Recife e para poder montar a regra 12 toques. Achava que a regra ia pegar em Recife por um motivo muito simples. A regra muito jogada nas esquinas era a regra leva-leva, e era a regra que você jogava muitos toques, né? E as 2 regras da federação, tanto a regra de 1 toque como a regra de 3 toques, era uma regra que limitava o número de toques. O menino não gosta disso, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu. Eu trouxe a regra 12 toques, fiz algumas competições, eu fui no Clube Internacional, fui no Clube Chess e comecei a divulgar a regra. Então, a regra pegou de uma maneira estrondosa. Sim. Eu já escutei falar que seu pai fazia botões, mas eram os botões da bola de borracha, ou não? Não, exatamente, da bola de borracha. Mas ele chegou a fazer alguns botões também da regra 12 toques. Por quê?
Porque os botões que o pessoal jogava eram botões grandes, assim, ó. Ó, os botões que o pessoal jogava no leva-leva eram botões assim, ó, grandes, feito esse, tá vendo? Vê o tamanho do botão. E meu pai pegava o botão, torneava ele, ó, e fazia ele desse jeito, ó, tá vendo? Isso foi o botão feito pro papai. Era um botão de chifre embaixo. E o pessoal levou também algum. Ele não gostava de fazer esse tipo de botão, não. O papai gostava de fazer os botões pequenos. Inclusive também é porque o pessoal que não podia aquisitivo maior, já comprava botões melhores. E esses botões, da outra regra, mais botões artesanal. Muita gente comprava botão na detenção, comprava botão feito manualmente. Os botões de chifre antigamente eram feitos manualmente. Eram botões assim, ó. Ó, os botões como eram, tá vendo? Feito por todo de madeira. E meu pai era todo mecânico. O papai gostava de fazer botão, feito esse assim, ó. Tá vendo? Que tinha a casa embaixo, tudo. Então o papai fazia mais botões da regra pernambucana. Mas chegou a fazer botões da regra dos toques também. E também os botões da regra do toque, que eu tenho aqui, ó. Esse botão da regra do toque. Meu pai também fazia muitos desses botões para Ivan Lima, que ele vinha da Bahia, era torcedor do Galícia, então o pai fazia muito time para ele. Ô Armando, Antônio Ribeiro, né, que é Antônio lá de Aliança, ele pergunta por que não jogou um toque? Por que você não chegou a jogar essa modalidade? Veja bem, é porque, como falei, é questão de oportunidade mesmo. Eu só jogava na B e lá a regra predominante era a regra de 3 toques. Nós tínhamos campeonatos patrocinados, eu fui para jogar 3 toques. O pessoal que jogava um toque era o pessoal mais que jogava no Geraldão, tá certo? No esporte também jogava. Até no Santa Cruz só tinha, parece que Caxera, uma ou duas pessoas que jogavam toque, mas ele não tinha estrutura lá. Quando nós montamos a estrutura no Santa Cruz, que eu tive apoio da diretoria, que montamos aquela mesa, aquela sala, eu levei para lá os campos, e eram iguais a esses. Era o campo que a gente jogava 12 toques e a regra pernambucana, que o campo é igual. Entendeu? A regra de um toque não tinha campo lá no Santa Cruz. O lugar que tinha campo era no esporte e eu acho que era no Clube Geraldão. Até o Clube dos Correios, o pessoal jogava a regra 3 toques. Mas não tem negócio de regra ruim, não. Né? Toda regra é boa. Inclusive, eu escrevi uma vez para a placar, na década de 90, os 10 mandamentos do botonista. E o item 1 não existe regra ruim. Entendeu? A pessoa olha os 10 mandamentos que eu escrevi na época, tem dizendo os critérios mais ou menos de você se tornar um botonista razoável, né? O nosso colega Adriano de Caruaru, ele perguntou se você já jogou dadinho. Já jogou? Já? Ou lá na tua sala? Já? Não, na minha sala tem. Inclusive, eu tenho um time de dadinho feito, ó, espetacular, tá vendo? Esse time de dadinho não foi feito por Recife, foi feito por Melissa, tá vendo? É um time espetacular de dadinho. Eu acho o dadinho uma regra razoável. Ela, como eu digo, razoável para mim, né? A regra, muita gente gosta. O problema de dadinho é porque eu sou uma pessoa que eu sou muito mais atacante do que defensivo. Por isso que minha defesa é uma porcaria e meu ataque sempre passa muito gol. Porque eu acho que o dadinho ele é um jogo mais técnico em relação do análise do dado. Uma bolinha que você botando para chutar com ele, em qualquer posição que você botar, a bola está igual. O dadinho não. Dadinho, dependendo da posição que ele está, se ele está de 15, está de lado, ele caracteriza um tipo de chute diferente. Tá certo? Eu não tive a oportunidade de jogar, eu acho que jogaria. Não tinha problema. Na minha sala, inclusive, tem uma turma que joga dadinho, sim. Alexandre Peitinho, né? Ele falou aqui que o último time que seu Armando fez foi o dele. Não sei se você sabia disso. Eu não sei se sou o último, mas um dos últimos foi. Inclusive, esse time, Pentinho, ele me pediu para eu dizer qual era o ângulo dele, que ele devia jogar. Aí a gente, inclusive aqui, a homenagem a ele, tem aqui um tipo de reguinha, mas isso é um assunto que a gente fala daqui a pouco, que é outra regra internacional que eu joguei. Eu não sei, eu sei que ele deve ter esse time. Quem tem time que papai fez sempre guarda com muita recordação, porque é uma coisa que tem guardado mesmo. Papai era muito caprichoso nos times que fazia. O Jefferson Carvalho, lá do Paraná, ele passou aqui pela live e ele falou que sobre os botões vitrine. Foi você que inventou os botões vitrine? Como foi essa história?
Isso até é um negócio interessante. Quando eu comecei a jogar, eu ia muito para São Paulo, comecei a jogar com o pessoal de lá, só existiam dois tipos de botões comuns lá, que era o botão desse, todo mundo conhece, o botão argola, né? Desse tipo, argola, e o botão que ele chama de botão tampa, que é um botão todo em uma cor que botava uma decoração em cima. No começo eram só esses dois. Depois começaram a fazer botões resinados. Quer dizer, a pessoa fazia uma cava, botava a decoração em cima e fazia botão resinado. Isso aqui é um botão resinado, tá vendo? A decoração está dentro do botão, certo? No time do Ibis, inclusive. Botão resinado. E fez muito sucesso esse botão resinado. Só que tinha um problema. Os jogadores, antigamente, eles ficavam muito tempo num clube, mas chegou uma época que os jogadores começaram a mudar de clube, né? Jogador de futebol, por exemplo. Romário, jogar no Vasco, jogar no Flamengo. Então, o pessoal fazia os times resinados e com o nome de jogador. E depois ele ia para outro clube, o cara ficava o jogador do Vasco, jogava com o time do Flamengo. Então, o botão resinado tinha esse problema. Então, foi quando eu conheci Lorival. Lorival, um dos grandes fabricantes, o pessoal chamava ele do GP do botão, que ele realmente era um fabricante espetacular. E eu fui muito na residência dele, lá em São Paulo. E foi quando eu dei a ideia de ele fazer o botão vitrine. Como era o botão vitrine? O botão vitrine era um botão de acrílico, onde tinha a parte do meio transparente, e nós fazíamos a decoração como uma vitrine, por trás do vidro, tá certo? E ele fez para mim o primeiro time de vitrine do Brasil, que eu tenho aqui para mostrar, guardo com muito, esse time, também é do ABB, tá? ABB, ó. Não sei se dá para ver aí. Tá vendo? Tá sim. Tá vendo? Esse foi o primeiro time. Inclusive, no meu site na época, eu tinha uma entrevista com ele e ele fala sobre isso. Que virou um qualquer luxo, porque o pessoal começou a ter facilidade de trocar a decoração. Tá certo? É claro que quando eu criei o vitrine, não tinha hoje os tipos de impressões que nós tínhamos, como tem hoje, na época. Então o pessoal sempre colava um papel adesivo atrás. Tem gente até que faz. Nosso amigo Adonis, craque de decoração, ele faz a decoração com vitrine e ele prende com um papel laminado adesivo para segurar a decoração embaixo. Eu já faço de outra maneira porque eu consegui uma impressão boa e inversa. Entendeu? Esse meu time mesmo agora, esse é um time, certo? Inclusive modelo novo. Modelo novo que o pessoal está jogando com os becões agora, mas que é o mesmo time, só que era mais alto. Então foi assim que surgiu o Vitrine e hoje o Vitrine é um dos times, talvez, que tenha mais pedidos, esse time de Vitrine hoje, no Brasil. Inclusive, o Armando, disse que eu criei o Vitrine e ele divulgou. Ele disse que eu criei o Vitrine e ele divulgou. Entendi. Falando agora um pouco de competições, né? Tu já disputou até campeonato internacional, Copa do Mundo. Em relação a títulos, né? Quais são os mais importantes que você já teve e que ainda lembra? Bem, eu ganhei 6 campeonatos pernambucanos, né? Com a turma daqui. Um campeonato do Nordeste. Brasileiro mesmo. Eu fui vice-campeão brasileiro por 2 vezes. Inclusive as 2, aliás, eu perdi uma para Muradiana e outra eu perdi outra para Nilson. 2 vezes. Inclusive o primeiro campeonato brasileiro que teve da categoria Master, inclusive até vou falar um pouco sobre isso. Antigamente existia um conflito muito grande entre o pessoal mais novo e o pessoal mais velho. Então eles pediram para a gente fazer, criar uma categoria do pessoal mais velho. O pessoal tinha mais afinidade de jogar entre eles, né? E foi feito o primeiro campeonato experimental em Londrina. Inclusive o do Henrique ganhou. Deu muito certo o campeonato e foi quando a Confederação Brasileira estimulou para fazer o primeiro campeonato brasileiro Master. E foi esse que foi disputado em São Paulo e eu fui vice-campeão. Podia ter sido até o primeiro campeão brasileiro. Eu fui vice-campeão, mas foi um campeonato espetacular. Inclusive, na hora da entrega, todos os botonistas entraram para entregar juntos, como se todos tivessem ganhos. Que foi uma vitória com o pessoal mais velho, criado a categoria Master. Que foi criado com a idade de 48 anos só, para você ver como o pessoal é novo. Hoje o pessoal já chegou até a aumentar essa idade para Master, para um pouquinho mais. Mas foi criado, eu acho que era 48 anos na época.
Entendi. Então, os Não, títulos. teve outros títulos também, né? A Copa do Brasil, eu já fui campeão da prata, já ganhei a bronze, ouro também, do brasileiro. E já fui 3 vezes, 2 vezes no brasileiro e uma da Copa do Brasil, o artilheiro da competição. Eu ganhei fez mais gol na competição durante 3 campeonatos já, uma Copa do Brasil e 2 campeonatos do Brasil. Eu sempre gostei mais de atacar do que defender, né? Agora, com Ô, relação a Armando, títulos internacionais, eu joguei 2 Copas do Mundo. Uma Copa do Mundo eu joguei uma no Rio de Janeiro, uma Copa do Mundo muito boa, que eu conheci muitos botonistas de outros países, foi quando a regra 12 toques começou a difundir na América do Sul e na Europa, em Portugal, na Espanha. Então eu joguei no primeiro campeonato no Rio de Janeiro. Foi um campeonato muito difícil, porque como o Brasil tem muitos jogadores bons em todos os estados, nós fomos para o Rio, 64 botonistas selecionados pelos estados e fez um tipo de qualify. A gente jogou entre nós para ficar entre os 16 brasileiros para jogar contra os 16 estrangeiros. Eu, um pouco, não fiquei entre 16, fiquei acho que foi 18, 19 e fui disputar a Copa Rio, inclusive fui em terceiro lugar da Copa Rio. Mas eu cheguei a jogar com os gringos lá e realmente eles estavam entusiasmados com a regra. E tem inclusive um detalhe. Eu tinha um time do Barcelona, foi na época que o Barcelona estava com o Ronaldinho, o Messi começando, e o cara, ele gostou do meu time decorado, que tinha a foto do jogador jogando, o cara colocou $300 no meu time. Queria comprar meu time $300 do jeito. Eu não vendi, porque a gente se apega muito e acho que o valor para a gente não tem muita. Mas o pessoal filmou, inclusive, para decorar dessa maneira vitrine lá na Europa. eu tenho isso comigo. Eu acho que time que a gente joga com uma competição, ele fica marcado. Eu guardo, eu não vendo. São meus times de coleção. Eu tenho 95. Ô Armando, tá me ouvindo bem? Tô. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Falando de regras, eu já sei que na última alteração, na penúltima alteração que teve, você deu algumas opiniões. Para 12 toques hoje, você acha que está ideal ou Veja bem, eu precisa acho que ter alguma modificação? eu acho que todas as regras elas evoluem. Elas evoluem. Essa última alteração, grande alteração, foi uma sugestão minha, que foi a gente não arrumar o time no tiro de meta. No começo foi muito criticada, mas hoje ela é muito elogiada porque tornou o jogo menos mecânico. E evitou também uma cera que o pessoal fazia com muita constância, que era, por exemplo, a pessoa estava no final do jogo, o pessoal sabia, pegava uma bola meia ruim, mandava gol e chutava a bolinha lá a tantos metros e ficava esperando o botonista ia lá, pegar a bola para arrumar o ataque dele, para ele marcar. Então a gente perdia uns 10 a 15% do tempo de jogo por causa disso. Então, quando eu sugeri essa regra da mudança de não mexer, inclusive ela foi aprovada por unanimidade lá no Congresso que nós fazíamos antes dos brasileiros, no começo tem muita crítica, mas hoje o pessoal já vê que ela mudado agora, não foi nem mudança, por questão de interpretação, porque foi a jogada de 3 vezes com o botão e depois você erra e joga mais outra vez com ele, né? Que essa aí não é que foi mudança de regra, foi interpretação. Eles interpretaram de uma maneira diferente e também foi uma mudança que talvez tecnicamente tenha ajudado a regra. Mas eu acho que toda regra merece sempre estar tendo ajuste. Entendi. Então, hoje para você está ideal. Não precisa aí de ter mais nenhuma alteração. Não, eu acho até que precisa. Eu acho que tem algumas coisas que poderiam ter uma mudança na regra, que não foi sugerida por mim, porque a gente, quando nós fazíamos o Campeonato Brasileiro, a gente fazia uma reunião com os representantes dos clubes das federações e se surgiam muitas ideias
de adaptações, de ajustes, tá certo? E teve uma regra, uma solicitação dada por Luiz Carlos, do Paraná, do Luiz Carlos Silva, que joga no Curitibano, lá no Paraná, que ia mudar muito a regra. Essa seria uma mudança muito grande. Talvez, eu não cheguei a experimentar, mas sei que seria uma mudança muito grande, que ele sugeria o seguinte: você poderia jogar 3 toques com cada botão, mas só podia chutar no primeiro e no segundo. O terceiro toque do botão já não podia chutar gol. Você já tinha que dar para outro botão. Isso daí, por eles, ele iria melhorar, porque você acabaria com aquela história de você deixar um botão só, jogar com um botão, entrar só. Mas isso aí não foi aprovado com a sugestão que foi dada num dos congressos, mas ela não foi avante. Mas talvez fosse uma mudança interessante para termos técnicos da regra. Talvez fosse uma mudança razoável. Entendi. Não, se fizer isso aí, vai emboloar muita coisa. Não, A galera vai chiar. A introdução dos becões, o que é que tu achou? Olha, Quando começaram a usar os becões? Eles sempre eram possíveis de jogar na regra, entendeu? Mas antigamente, como a gente tinha a chance muito de mexer a defesa, entendeu? Aí os becões não eram muito. Hoje, com a mudança, a habilidade, a bolinha, ela começou a correr menos. O pessoal mais hábil, ele começou a ter mais facilidade de entrar, tá certo? E os becões, para alguns adversários, eles são úteis, porque eles atrapalham tanto na posição do botão, que a pessoa vai chutar e ver se está com a mão por cima do botão mais alto, como também aquele empurrão de corpo que o pessoal dá no botão, que tira da frente e a pessoa tem 3 toques para entrar na cara. Com o botão mais pesado, dificultou um pouco, tá certo? Agora tem um problema, tem que saber jogar com becões, é meio diferente. Aí você perde 5, porque para jogar com ele é complicado. Mas se joga. Até deslizam mais, mas no chute, por exemplo, de longa distância, talvez dificulte um pouco, porque normalmente os becões têm um grau maior, né? Embora muita gente não saiba nem o que é grau, né? É verdade. Deixa eu ver aqui. Neto, né? Há um que está aqui com a gente, vendo a live, ele está participando. Ele quer saber sobre a história do seu pai com o Ibis. Teve isso? Ah, sim. Meu pai, eu até já falei com o nosso amigo Toninho, meu pai foi fundador do Ibis, fundador mesmo do clube. Meu pai, como torneiro mecânico, ele trabalhava na TSAP, que era uma fábrica que tinha ali pro lado de Citamaro, trabalhava na TSAP, ele tinha mais uns 17, 18 anos, que meu pai é de 1920 e o Ibis foi fundado em 1938, entendeu? Então, os jogadores que jogavam aquelas peladas antigamente, nas várzeas e nos bairros, falaram com o pessoal da fábrica para fundar o TSAP, o clube TSAP. Mas os gringos não aceitaram de jeito algum. Então, foi o que eles fizeram. Eles se juntaram. Entendi. E botaram o pássaro preto que fica de frente da fábrica, que era Ibis. Então, o papai, inclusive, foi filiado, jogou futebol até da carteirinha da Federação Pernambucana, com 18 anos, em 1938, quando o Ibis foi fundado. Eu, inclusive, tenho um time de botão, em homenagem a ele, que eu fiz do Ibis, que é esse aqui, é um time resinado, ó. Tá vendo? É um time resinado do Ibis, e eu botei a escalação de papai e dos amigos dele para relembrar esse fato histórico que a gente tem na família. Papai foi o fundador do Ibis. Foi um dos fundadores. O papai acho que era Ibis. O Adolfo, ele fez a pergunta que você acha que deve ser alterado na regra, você já falou. O Schumacher também, né? Com a mudança. Meu amigo de Santa Catarina, jogamos muito brasileiro, participamos muito daquele nosso congresso técnico lá nos brasileiros. Sim. Quem está aqui conosco é o Armando Peixe. Peixe, ele está aqui com a gente. Ele para mim, é um dos grandes fabricantes de botão. Hoje nós temos bons fabricantes, muitos. Mas Peixe, ele, para mim, é excepcional. Ele fez um time, para mim,
para meu filho, inclusive, que para mim foi um dos times mais bonitos que ele fez, que foi esse time aqui, ó, que é um time vitrine do Bahia. Meu menino nasceu na Bahia, ele torce pelo Bahia, ó. Esse time fez pro Peixe. Peixe, ele é um exímio artesão. Ele realmente, eu brigo muito com ele, porque ele, para entregar um time, ele tá ouvindo pessoalmente, sabe? Ele, o pessoal reclama muito que ele demora a entregar. Agora, também, quando o pessoal recebe, não quer mais desfazer do time. Porque realmente ele é caprichoso. Gosto muito do meu xaraí. Um abraço para ele. Não, eu concordo. Boa parte dos meus times que eu jogo, que eu vou para torneio, vem tudo dele. Eu não tenho que falar do trabalho do Peixe, não. Realmente é muito bom. Mas, Armando, teve essa história do teu pai, né? Que ele foi um dos fundadores do Ibis. Mas eu te pergunto, hoje, o futebol de mesa aqui em Pernambuco, como você vê o nosso nível, a nível nacional? O que é que Veja falta? bem, eu acho que a nível nacional mesmo, a gente sempre teve até umas participações razoáveis, porque o futebol de mesa nacional tem um problema sério. A distância entre as cidades dificulta muito a grandes botonistas de participarem, né? Então, a gente poderia, inclusive, fazer melhores campanhas nacionalmente, e não porque muitos bons botonistas não vão às competições. Então, a nível nacional, a gente até não pode nem comparar direito, porque muita gente não teve a oportunidade de jogar com grandes botonistas, que você sabe que a pessoa aprende muito jogando com botonista bom, né? Aprende muito. Mas em Pernambuco, ele melhorou muito porque, com a grande quantidade de novos adeptos, a gente conseguiu ter um nível razoável, e Pernambuco sempre fez boas campanhas no brasileiro, né? Mesmo não indo, às vezes, com sua força total, mesmo muitos grandes botonistas não terem a oportunidade de ir, nós sempre fizemos campanhas razoáveis. Eu sempre caio assim em cima que a gente falta um pouquinho. A gente está quase lá. Não, a gente sempre falta um pouquinho, isso é tranquilo. Mas na categoria adulto, vocês na categoria master conseguem ter um destaque melhor. Na categoria adulto, a gente está um pouquinho distante. O máximo que conseguimos chegar nos últimos anos foi um título da Série Prata, em um brasileiro. E um vice-campeonato, né, da Série Ouro, de uma Copa do Brasil. Então, foi um título até, um vice muito bom, né, aquele gostinho. Mas ainda no campeonato nacional, isso eu falo em termos de individual, a gente está um pouquinho distante ainda. E em relação à equipe, mais ainda. A gente está muito distante ainda de ter uma equipe para se destacar a nível nacional. Não é só por qualidade. Qualidade a gente tem. Hoje, me corrija se eu estiver errado. Temos aí o Unimesa, que é praticamente uma cria sua. Ali hoje deve ter o quê? Eu acho que três titulares passou por você. Né? Então é um grande time. Está faltando uma coisa, muito pouco para eles poderem a nível nacional se destacar um pouco mais. Mas aí cabe a eles enxergarem isso. Eu já enxerguei. Se eles quiserem a consultoria, eu posso conversar com eles. Mas é outra história. Mas eu já enxerguei, eu sei onde é que está o erro deles. Né? Inclusive, eu fui assessorado para isso. Alguém de fora me contou, de certa forma. Mas cabe a eles querer melhorar ou não. Mas aí eu entro na fase que você encabeçou a ideia e criou um clube. E desse clube você formou vários campeões, diga-se de passagem. Como foi o processo para isso? Veja bem, a gente tem em Pernambuco um grande problema, eu acho. É o seguinte, muitos botonistas, muitos mesmo, eles não se desvencilham da sua torcida clubista pelo clube de futebol. Então, por exemplo, tem grandes botonistas e eles jamais
sairiam do seu clube para jogar em outro. Por exemplo, como eu tenho o futebol de mesa acima do futebol mesmo, o maior adversário do Santa Cruz é o Sport. Eu digo de coração, eu jogaria futebol de mesa com o bicho da camisa do Sport, não tenho problema algum. Mas sei que muitos do Santa Cruz não fariam isso e vice-versa, muitos também não fariam isso. Isso dificulta muito, pelo seguinte, porque às vezes um grande botonista vai jogar num clube e ele é discriminado por não torcer e cria aquela rivalidade interna no clube, o que é muito ruim. Eu fundei o Recife Arena, não foi só por isso, claro. Eu tive muitos patrocínios, tanto da Chess, quando eu trabalhava, como do Santa Cruz, para disputar os brasileiros, mas nem todo mundo conseguia isso. Então, o pessoal da minha família, a gente viaja para o brasileiro por custos nossos. A maioria, você sabe disso, se você contar com apoio financeiro, é muito difícil para os clubes. Então, eu gastava para ir para o futebol, jogar pelo clube, a mesma coisa que eu poderia gastar fundando um clube meu. E a ideia de fundar o clube foi por circunstâncias até. Eu comprei uma sala, não foi para jogar botão, eu comprei uma sala com outro objetivo. Eu queria fazer a clínica do meu filho, que ele estava estudando medicina na época. Mas, quando eu fui sorteado, inclusive, meu filho não estava terminando ainda, e eu fiquei com uma sala, comprei uma sala, não foi inclusive um DA Arena, fui lá no Edifício Brasília, e montei, comecei o Recife Arena lá. Eu comecei com uma sala alugada, depois comprei a sala, e passei posteriormente para essa nossa sala que a gente tem lá na cidade. E como eu tinha muitos botonistas amigos meus, que por sorte também jogavam bem, a gente formou um grupo muito unido e nós conseguimos ganhar os 2 primeiros campeonatos pernambucanos. É claro que os botonistas, cada um tem seus próprios sentimentos, as pessoas querem ter sua liberdade e, muito bem, fundaram um clube, Unimesa, que a maioria jogou conosco, mas também é um clube forte hoje, entendeu? O que acontece com Santa Cruz, com o Sport e com outros, é que é difícil fazer isso, porque muitos botonistas, eles são muito arraigados você foi dar o Colombo, está lá com apoio, talvez num clube assim, onde as pessoas não tenham ele como torcedor de futebol, seja mais fácil, porque você pode juntar e angariar pessoas de diversos torcedores, de diversos clubes, como acontece no meu, como acontece no Colombo e no Unimesa, né? Já no Sport, no Santa Cruz, não. Se você for jogar no Santa Cruz, no Sport, você joga aqui no Santa Cruz, rapaz, está jogando com esse time aqui, as coisas ficam mais difíceis, entendeu? Talvez seja um pouquinho... Mas aqui tem uma história, o Colombo tem torcida. Por exemplo, os mais antigos que torciam pelo Colombo, eles não passavam na calçada do centro limoeirense. E assim vice-versa. Existe uma rivalidade aqui na cidade. Não, é claro. Mas eu estou dizendo que nos clubes da capital é porque bons botonistas, lá, por exemplo, o outro clube talvez não tenha tanto jogador de botão, não tenha tanto botonista. Aqui tem muito botonista do Santa Cruz, do Sport, do Náutico, que jogam, mas só quer jogar no clube dele. É diferente a ideia, entendeu? É diferente. Tem cara do Santa Cruz que não quer jogar no Sport e vice-versa. Tem gente do Sport que jamais jogaria no Santa Cruz. Então isso dificulta até o crescimento do clube, meu. O clube de futebol de mesa, não do clube esportivo. Mas com essa imparcialidade de alguns atletas, você se deu muito bem em formação de clube nos últimos anos. O seu clube ele conseguiu ser bicampeão pernambucano por equipe consecutivo, com um elenco antigo, né? Um elenco que era de pessoas que já jogavam desde os anos 90, e quando voltaram, né, passaram um tempo sem jogar, e quando voltaram, formaram o Recife Arena. Então, assim, você teve o seu clube aí teve uma trajetória bem campeã aí, né, nos últimos anos. Mas isso também foi em virtude de nós termos uma estrutura razoável para se jogar. Porque o Recife Arena tem uma vantagem de ter um local meio diferenciado, né? Que é uma sala razoável, uma sala grande, a gente tem treinamento constante.
E tem uma vantagem, todos os botonistas, ele não faz questão de jogar contra as pessoas e treinar e ajudar outras pessoas. A gente tem, os botonistas, muita gente de Recife, eles têm, na minha opinião, viu, um defeito um pouquinho, eu acho, com relação à regra 12 toques, que é que a gente joga mais, porque eles são oriundos de outras regras diferentes. E aqueles vícios de regra diferente, eles não conseguem passar para a regra do toques. Eles querem jogar da mesma maneira como jogavam com outra regra. Alguns botonistas do Recife Arena, eles começaram já jogando 12 toques. A mesma coisa comigo. Eu comecei a jogar a regra pernambucana, que é muito mais difícil. Quando a gente passa com a regra 12 toques, a gente tem algumas vantagens, entendeu? O pessoal que jogava outra regra mais fácil, vai jogar sempre aquela dificuldade e fica se perpetuando no estilo de jogo que a pessoa joga na regra 12 toques, que é diferente de a pessoa jogar na regra de leva-leva. Se você ver, a gente joga na regra pernambucana com essa paleta. Joga na regra 12, isso é o normal, com essa paleta. Tem gente que já joga com paleta pequenininha. Quer dizer, são tipos de jogo que, para cada tipo de jogo, é uma característica diferente. A pessoa não pode se espelhar numa regra para jogar outra como você jogava antigamente. Isso dificulta muito, na minha opinião. Não, eu sei que eu sim, eu nunca joguei a regra pernambucana, nunca tive a oportunidade, mas é fato, quem tem um domínio dela, a 12 toques não é nada. Porque você tem que estar num campo 100% plano e ter o domínio de uma bola de borracha que anda, um toquezinho ela vai embora. Então, assim, eu dou os parabéns mesmo para quem tem habilidade com essa regra, porque quando ele chega na 12 toques, ele só vai ter dificuldade na hora do chute. Outra não. Inclusive, não é nem pelo problema só de bola correr. É que você também só dá um toque com cada botão, né? Não é que você joga 3 toques. Quer dizer, essas dificuldades, ela realmente dá ao botonista uma característica de ser um bom dominador para jogar a regra dos toques. Você vê a grande maioria dos grandes botonistas hoje, boa parte deles começaram jogando a regra da bola de borracha pernambucana. Inclusive, na década, lá no início do século, lá no final dos anos 90, quando a gente jogava no Santa Cruz, que tinha várias mesas, a maioria jogava tanto a regra 12 toques como a regra da bola de borracha. E isso deu a alguns botonistas muita facilidade do domínio. É claro que o chute é diferente, mas isso é outra história. É verdade. Então, em relação a isso, Armando, o Recife Arena, quais os planos que você tem para ele, esse tempo aí, nos próximos anos? Veja bem, eu tenho algumas ideias grandes, boas. Por exemplo, eu estarei montando, agora, na volta, estarei montando uma câmera móvel para poder a gente filmar e mandar alguns jogos, inclusive, para vários locais, porque tem muita gente de outros estados até me perguntando como é a regra pernambucana, como quer jogar, como é a regra diferente, e esse a meta já está praticamente. Nós temos também alguns botonistas, né, fora nosso plantel, a gente tem alguns botonistas que querem voltar, inclusive jogar também a regra pernambucana. E minha pretensão é levar a equipe para disputar competições fora do estado de Pernambuco, né? O Recife Arena, eu quero realmente disputar um campeonato brasileiro de equipes, com minha equipe, com todo mundo. O problema é, como eu digo, é a parte financeira mesmo, porque essas competições fora do estado são um gasto razoável e muita gente não tem realmente condições de ir, né? E a equipe ela vai completa. Não é fácil. Aqui em Pernambuco a gente ainda está um pouco atrás em relação a equipes. Pelo lado financeiro, isso fala muito. E também de ter visão para isso, planejamento. O Unimesa está aí se planejando. Eu acho que eles estão indo pelo caminho certo. Eu fico só aqui secando. Eu queria ter também uma equipe para estar jogando, que na minha opinião, no dia que um botonista jogar um campeonato brasileiro por equipes, ele vai mudar todo o conceito. E eu tive essa oportunidade em 2016, e desde então eu vejo futebol de mesa individual de uma forma,
por equipes de outra forma, muito melhor. Enfim, eu acho que aos poucos aqui a gente vai, Pernambuco vai entendendo esse tipo de competição e vai crescendo cada ano mais. Esse ano estava para ser um ano muito bom, mas infelizmente a gente parou, né? Ficou meio que parado. Uma pergunta que não está aqui, mas da minha curiosidade. Quem é o seu maior rival nas mesas? Qual o melhor clássico que você acha? O melhor jogo, o cara que você gosta de jogar contra ele? Olha, veja bem, eu não quero puxar a brasa para minha sardinha, não, mas o maior jogador de mesa de Pernambuco se chama Pena, em todos os aspectos. Pena, ele ganha, tanto joga muito bem a regra pernambucana, como joga muito bem a regra do Sol. Infelizmente, o único campeonato brasileiro que o Pena foi em condições de até fazer uma boa campanha, teve um problema com ele e ele não terminou. Nas finais, ele teve um problema e não conseguiu jogar tão bem. Mas ele foi a muito pouco brasileiro. Então, em termos dele. No Master, nós temos grandes jogadores mesmo. Master, tá certo? Entendeu? Tem alguns jogadores, inclusive, que são bons jogadores, mas são jogadores mais fáceis, vamos dizer assim, de vocês saber o jogo dele. Porque a grande vantagem do grande jogador é ele ter alternativa de jogo. Porque tem gente que só joga de uma maneira, mesmo jogando bem, fica mais fácil de você marcar, né? Entendeu? Entendi. No Master tem muitos jogadores bons, tá certo? Que jogam realmente bem, mas o grande problema é que alguns, eles têm um jogo muito, vamos dizer, parecido e fica mais fácil, como eu disse, se marcar, tá certo? Então, não sei. Não, você... Eu gosto de A minha pergunta é justamente isso. Um clássico, um jogo que você gosta de jogar e que você espera esse desafio, né, esse embate. Para você aqui em Pernambuco, a gente não pode falar diretamente do Pena, porque o Pena são de categorias diferentes. Não, então, você não tem jogado individuais. Mas se hoje você tivesse, né, no individual do Master, qual aquele jogo que seria mais clássico para você? Não, o jogo mais clássico é com o Éder mesmo. É com o Éder mesmo. Porque Éder é um cara muito delicado e ele tem uma vantagem, ele tem uma oportunidade de treinar muito, né? Que muita gente não tem. E Éder é um cara muito delicado, eu acho que ele é um jogador de nível, tanto é que ele sempre faz gols com o Coelho no brasileiro, tá certo? Já foi vice-campeão brasileiro, como eu fui, só que ele foi uma vez, estou ganhando de 2-1 para ele. Mas ele realmente é um jogador que você joga com respeito, porque sabe que vai ser um jogo duro, sempre. Independente de qualquer coisa. Tem outros bons jogadores, mas tem sempre... A gente está... Mas que na hora treme, na hora muda, entendeu? E ele é mais equilibrado, vamos dizer assim. Ele tem um jogo mais vamos dizer, constante, independente de você estar jogando um amistoso ou jogando decidindo o campeonato. Eu já decidi alguns campeonatos com ele, tá certo? E é um jogo talvez mais parelho. Assim, que a gente sabe que o jogo vai ser constante. Naquele jogo tem um grande jogador aqui, que joga muito bem, mas se for decidir, ele fica assim, ó. Entendeu? Então, isso aí, a parte emocional. Eu sempre brinco com o menino, que ele fica dizendo, rapaz, eu aqui não perco um chute, todo chute que eu dou é gol. Eu digo, quando vai fazer o campeonato, perde. Por quê? A parte emocional é muito importante. O jogador tem equilíbrio emocional, ele tem uma vantagem muito grande para o cara que chute melhor do mundo, entendeu? Ele tem uma vantagem muito grande. E isso aí é um peso que só quem joga sabe. É verdade. Então, respondido aí, né, na categoria... Na Copa Pernambuco, o maior clássico de Armandinho seria aí com Pena. Mas na categoria Master, é o Éder. Inclusive o Flávio Afa, eu estava conversando com ele esses dias, né? Ele está fazendo um levantamento de todos os campeões de Pernambuco
E me parece, eu não peguei ainda o material para ler, para acompanhar, teve um ano que teve uma sequência de títulos pernambucanos, que era seu ou de Éder. É, eu ganhava no ano ímpar e ele ganhava no ano par. Isso aconteceu até 2000, até eu parar de jogar, né? De jogar. Ele ganhou, eu ganhava um ano, eu ganhava outro. Isso aconteceu vários anos, realmente. Ele está me contando isso, mas eu não li ainda esse material. Mas deixa eu. Ele disse a mim que eu passei, ele disse a mim que eu passei de 27 finais, parece. Eu nem sei, que eu não tenho o meu número anotado, não, mas ele foi que falou comigo sobre isso. Ah, então, tranquilo em relação a isso. Você já deve ter falado aí, eu acredito. Flávio gosta de estatística, ele gosta de acompanhar esse negócio. Flávio gosta. Então você já falou aí um pouco do nível nacional. Agora, para você, o que é que você pode fazer hoje, o que está a seu alcance, para incentivar o esporte? Entendeu? Escutou? Incentivar os jogos. Veja bem, a grande dificuldade que nós temos hoje, todos os pais têm, os adultos têm, é tirar o menino do videogame, certo? Porque hoje, com o avanço tecnológico, com os meninos jogando futebol, simulando ser jogador, simulando tudo, é muito difícil. Só que o videogame, todo mundo sabe isso, aqui você perguntar, ele é um jogo que ele não é muito social, a pessoa fica muito ensimismada, quer dizer, ele fica muito preso nele e não tem muito como fazer isso. O que eu peço até aos pais é que, e procuro fazer isso, trazer seus sobrinhos, quem ele puder trazer para poder jogar. Porque quem joga botão, como a gente joga há muito tempo, sabe que como o jogo de futebol de mesa é bom e como ele sociabiliza as pessoas. Entendeu? Eu acho que eu peço a todo botonista que tenha sobrinho, que tenha afilhado, que tenha filhos, já até netos como eu tenho, que já está começando, entendeu? Para jogar botão, que realmente graças ao botonismo, em muitos estados do Brasil, eu não pago nem hospedagem, tá certo? Para você ter uma ideia, eu digo que eu vou para Manaus, por exemplo, os caras, rapaz, ó, traz um time que a gente vai fazer um torneio, isso em Santa Catarina, no Paraná, entendeu? Essas amizades, foi graças ao futebol de mesa. Você conseguiu fazer bem. Você tem bons amigos fora. Eu me lembro que eu fui fazer um time com o Elcio, lá de São Paulo. E eu fui buscar esses times na casa dele. E quando eu cheguei lá, ele perguntou por você. Foi em 2013, 2014. Tu lembra do Elcio? Elcio, ele disputou muitos brasileiros conosco. Disputei muitos brasileiros no Paraná, em São Paulo, principalmente, muitos brasileiros com Elcio. Elcio, Elismar, Edu Henrique, que faleceu, De Franco também, que faleceu há pouco tempo, Muradian, esse pessoal, até Rafael Rachel, que é um cara entusiasta, eu encontrei nos brasileiros, entendeu? A turma de adulta, que são muita gente nova, mas a turma de macho, são o pessoal que começaram adulto há 20 anos atrás, né? E não deixaram. Entendi. Armando, a live, daqui a pouco ela vai se encerrar, mas aí eu volto com a segunda, aí tu faz o mesmo procedimento e todo mundo volta. Ok. Entendeu? Então ela já está aqui se encerrando e aí a gente já volta em seguida para continuar com as perguntas. Ok? Tá. Inclusive que eu quero falar também das regras internacionais, né? Que eu tive a oportunidade de... Calma, a gente vai voltar. Ok. O Éder já até lembrou aí. A gente volta. Tá bom, até já então.